né? Hoje no grupo da igreja eu vi que a irmã Marina fez uma postagem falando que ela estava meditando, né, durante a semana, alguma coisa assim, não foi? No Salmo 23. Aí eu li aquilo e falei, ok, então eu vou pregar sobre o Salmo 23. Então, na quarta-feira eu li uma notícia no Instagram e tirei o tema da pregação, né? Hoje eu li aqui uma publicação no nosso grupo da igreja. Então vai aqui o tema da pregação, Salmo de número 23, livro de Salmos, Salmo 23, conhecido por todos. Vamos lá, Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por causa da sua palavra. Fale conosco, ó Senhor, fale conosco, Espírito Santo. Precisamos ouvir de ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E o Salmo 23 começa como todos nós sabemos, né? Todos, até quem não é cristão, conhece essa frase que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há quem diga que na tradução diretamente do hebraico, a tradução fica assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Mas isso não é o que mais importa, né? Porque nada nos falta e nada nos faltará. Amém? Então diz a Bíblia que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que primeiro o Senhor é pastor e depois a Bíblia nos diz que nada nos faltará. Parece que o nada faltar, né, quando o texto diz que nada vai faltar, isso está vinculado à palavra pastor, quando nós lemos o texto. Então nós compreendemos aqui que nada faltar está ligado ao pastor. Então nós estamos dizendo que o nosso Deus é o nosso pastor. E porque Deus é pastor, nada vai nos faltar. Mas Deus, na verdade, é muitas coisas. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Altíssimo e também Ele é o pastor, o sumo pastor das ovelhas. Mas o fato de nada nos faltar não está ligado no texto ao fato dele ser o Altíssimo. Não está ligado nesse texto ao fato dele ser soberano, mas o nada faltar está ligado ao fato de Deus ser o nosso pastor. E por que pastor? Porque o pastor está ligado a dois aspectos importantes. O pastor tem dois deveres importantes. O primeiro dever é de proteção e o segundo dever é de provisão. Então, o pastor deve ser sinônimo de proteção e provisão. Digam comigo: proteção e provisão. Amém? Proteção e provisão. Então vejam, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Então ele está dizendo: o Senhor é o meu protetor. Quando ele diz o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo: o Senhor é o meu provedor. Então, porque Deus é pastor, Ele nos protege
e Ele provê. E porque Ele é proteção e provisão, nada nos faltará. Você pode dizer amém? Agora, o Senhor, como pastor, Ele é protetor? O que diz o Salmo 91, já que nós estamos em Salmo? Salmo 91, no versículo 4. Depois nós voltamos, coloque aí. Salmo 91, versículo 4. Diz assim: Ele te cobre com as suas plumas, ou com as suas penas, e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e broquel, ou escudo e armadura. Então o Senhor é o nosso pastor, e como pastor Ele é protetor. Como pastor há proteção. E como é que Deus nos guarda? Como Deus nos protege? Diz aqui que Ele te cobre com as suas penas, e debaixo de suas poderosas asas te refugia. Amém? Levante a sua mão e diga: eu estou escondido, protegido em Deus. Amém? Certa vez Jesus olhou para Jerusalém e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos acolher, vos proteger, como a galinha esconde os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês me rejeitaram. Mas aqui diz a Bíblia que o Senhor é o nosso protetor. Por quê? Porque a sua fidelidade é escudo, a sua fidelidade é proteção. Amém? Diga-se comigo: pastor é proteção. Amém? Então diz a Bíblia que o nosso Deus, Ele é o sumo pastor, e como pastor Ele é proteção. Por isso diz o texto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque estamos protegidos em Deus. Mas o Salmo 23, quando diz que Ele é o nosso pastor, e nós entendemos que Ele é protetor, e eu disse a vocês que Ele também é o provedor. Então, quando nós olhamos para Deus, nós precisamos olhar para Ele e ter essa concepção de que nada nos faltará, porque como pastor Ele é protetor e provedor. Quando nós entendemos que Ele é provedor, quando nós colocamos a nossa esperança nele, a provisão de Deus se realiza em nossas vidas a cada dia. E quando eu falo de provisão, eu sempre cito o episódio que vamos ver lá em Gênesis, que eu falei aqui o outro dia. Em Gênesis capítulo 22, nós sabemos que Abraão estava subindo o Monte Moriá para sacrificar o seu próprio filho Isaque. Isaque conhecia o sacrifício, Isaque sabia como se oferecia um sacrifício. Então Isaque, na subida na direção do Monte Moriá, Isaque, filho de Abraão, olha para o seu pai e faz uma pergunta, em Gênesis capítulo 22, versículo 7. Isaque chamou por seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Isaque pergunta para Abraão: pai, eu estou vendo então fogo, porque precisava do fogo para o holocausto, eu estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro? Então Abraão responde, no versículo 8, Abraão fala para o seu filho: assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e continuaram a caminhar ambos juntos. Então Abraão fala para o seu filho: olha, o cordeiro Deus proverá, estava faltando algo, havia lenha para o holocausto, havia fogo, mas faltava o principal, e o principal era o cordeiro. Abraão sabia que o cordeiro seria o seu próprio filho, mas Abraão cria que poderoso era Deus para ressuscitá-lo, e Abraão estava empenhado em cumprir aquela missão que Deus não queria que ele executasse.
Mas Deus estava trabalhando com Abraão, estava trabalhando para que a fé de Abraão fosse edificada, e o jovem Isaque não estava entendendo nada. Afinal de contas, faltava o cordeiro. E mais à frente o que acontece? No versículo 12, quando Abraão então realmente se direciona para concluir o sacrifício, o versículo 12 diz assim: então disse o anjo: não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faças nada, agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negastes teu amado filho, teu único filho. Versículo 13, em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, quando Abraão olhou então para trás, o que ele viu? Lá um cordeiro. O cordeiro estava lá. E aí Abraão conclui no versículo 14. E Abraão então chega a uma conclusão. Olha o que Abraão diz: então Abraão deu àquele lugar o nome de Iavé Jirê, ou Deus proverá, e diz: o Senhor proverá. Por isso até nos nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O Senhor proverá. Então o que fez Deus? Deus foi o provedor na vida de Abraão, Deus foi o provedor na vida de Isaque. Então, retornando a Salmo 23, quando se diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o salmista tinha essa convicção. Davi tinha a certeza de que nada faltaria para ele, porque o Deus a quem ele servia era o Altíssimo, era o Soberano, era o Todo-Poderoso, mas também era o pastor das ovelhas, o sumo pastor. Então, como pastor, ele representa nos dias de hoje, representava e representa proteção e provisão. Amém? Levante a sua mão e diga: eu tenho um pastor. Amém? Diga assim: logo há proteção e provisão na minha vida. Amém? É por isso que podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque o Deus a que servimos, nós conhecemos muito bem, sabemos que Ele é segurança e provisão. Então, agora que Davi se sente protegido pelo pastor, agora que Davi sabe que o pastor a quem ele servia, agora que Davi sabe que então estava protegido e que havia a provisão de Deus, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ele diz isso, que vai andar em pastos verdejantes. Ele conclui que ele será guiado até as águas. Ele conclui que haverá refrigério para a sua alma. Tudo isso por quê? Porque o Senhor é proteção e provisão para as nossas vidas. Podemos andar em tranquilidade, em meio à aflição, em meio às angústias, em meio às tribulações, podemos viver em paz, porque o nosso Deus é proteção. Podemos descansar, podemos andar em pastos verdejantes, sabemos que encontraremos águas tranquilas, sabemos que o Senhor vai trazer refrigério às nossas almas, porque Ele é protetor e provedor em nossas vidas. Se você crê nisso, diga amém. Mas há algo ainda nesse livro de Salmos, no Salmo 23, que nós falamos e nós devemos ter cuidado quando nós transformamos isso em uma oração. Porque diz assim um texto: ainda, diz o versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, não temerei mal algum, porque o Senhor é pastor e como pastor Ele é protetor. Não temerei a mal algum, porque Tu estás comigo. Mas aí vem a parte final. A parte final diz assim: a Tua vara
a tua vara e o teu cajado me consolam. Então o pastor, ele usa dois instrumentos. Ele usa a vara e o cajado. E para que serve o cajado? O cajado, ele serve para conduzir o rebanho. Então o pastor, ele usa o cajado para conduzir, para direcionar o rebanho. Quando Deus determinou a Moisés, né, que ele falasse a rocha, e ele falou que ele batesse, e ele bateu. Teve uma vez que Deus mandou falar e ele bateu e errou, e nós sabemos disso, mas ele usava, né, o cajado como instrumento. O cajado como instrumento para cumprir o seu ministério. Então o cajado representa ministério. O cajado representa a direção de Deus em nossas vidas. Agora, quando nós falamos isso para Deus, porque o teu cajado me consola, nós estamos dizendo que nos sujeitamos à direção de Deus. O cajado é direcionamento. Então devemos tomar cuidado quando falamos isso, porque estamos dizendo que o cajado de Deus, ou seja, que a direção de Deus, estamos dizendo que Deus vai nos conduzir, estamos dizendo que Deus vai nos guiar. Mas há algo mais difícil. Nós também estamos dizendo que a sua vara nos consola. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Agora, para que serve a vara? Para que serve a vara? A vara serve para fazer carinho? A vara é um instrumento de correção. O cajado é um instrumento de condução. Então é com o cajado que o pastor conduz as suas ovelhas. É com o cajado que o nosso Deus nos conduz e nos direciona. Mas também há uma vara. E a vara representa correção. E nós estamos falando para Deus: Senhor, a sua vara e o seu cajado me protegem, ou a sua vara e o seu cajado me consolam. Então estamos dizendo para Deus no Salmo 23, quando declaramos isso como fé, que nós nos submetemos à direção de Deus, que nós queremos a direção de Deus em nossas vidas, ou seja, que nós abrimos mão de dirigir a nossa própria vida como nós achamos que deve ser, abrimos mão de conduzir, de dirigir a nossa vida como nós entendemos que deve ser, para que Deus conduza e dirija as nossas vidas da forma que Ele entende que deve ser. Por isso Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo vivia debaixo do cajado da direção de Deus. Quando nós dizemos que a sua vara nos consola, nós estamos dizendo que a correção de Deus, nos consola, que a correção de Deus nos protege. Será que você realmente está preparado para ser corrigido por Deus? Será que você quer se submeter à correção de Deus? Será que você quer realmente fazer a vontade de Deus? Será que haverá prazer na sua vida se Deus te corrigir? Ou não queremos ser corrigidos por Deus? Mas quando salmodiamos, quando cantamos e quando lemos o Salmo 23, nós falamos: a sua vara e o seu cajado me consolam. Pastor, Deus castiga. Falei hoje na escola dominical, Apocalipse 3,19. O que diz Apocalipse 3,19? Diz assim: que eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Então, primeiro Deus faz o quê? Primeiro Deus repreende. Ou seja, primeiro Deus corrige. Primeiro Deus chama a atenção.
Primeiro Deus usa o cajado para direcionar ao caminho certo. Mas Deus pode usar a vara? Pode, porque diz o texto que Ele corrige. Outros textos são mais específicos e dizem que Ele castiga a todos quanto ama. E Ele fala, seja diligente, arrepende-te, se errou, se arrependa, se errou, peça perdão a Deus, seja cuidadoso, seja diligente, porque o Senhor usa o cajado e a vara. Mas quando no Pai Nosso nós oramos e falamos, Senhor, venha a nós o Teu reino, nós estamos pedindo a Ele, Senhor, que venha a nós o Seu governo, que venha a nós, ó Senhor, o Seu cajado, que venha a nós a Sua vara, que venha sobre as nossas vidas a Sua correção, que venha sobre as nossas vidas o Seu direcionamento, o Seu controle. Senhor, pode usar o cajado na minha vida, Senhor, pode usar a vara na minha vida, que eu possa fazer a Sua vontade. Então, o Salmo 23, às vezes é usado até como amuleto. Tem gente que coloca, a Bíblia aberta no Salmo 23 na sala. Não tem problema nenhum, pode colocar. Mas, se ela estiver só aberta lá e você não entender o que diz o Salmo 23, vai funcionar quase que como um amuleto. Mas se você souber o que está escrito lá, e se você falar o que está escrito lá, e se você entender a profundidade dessa palavra, e se você viver essa palavra, então esse salmo é poderoso na sua vida, porque a palavra de Deus sempre será poderosa em nossas vidas. Agora que Davi, ele concluiu que o Senhor é pastor. Então o que faz Davi? Davi conclui que o Senhor é pastor. Então Davi entende que o Deus a quem ele servia era protetor e provedor. Agora Davi conclui também que o Deus a quem ele servia o guiava por pastos verdejantes, o levava às águas tranquilas. Ele entende que o Deus a quem ele servia era um Deus que o conduzia e o corrigia com o cajado e com a vara. Agora que ele entende tudo isso, sabe o que faz Davi? Ele fica cheio do poder de Deus. Ele enche o seu peito de ar. Ele diz, agora eu estou poderoso. Agora eu estou forte. Porque o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor me protege, porque o Senhor provê todas as coisas na minha vida, porque Ele me direciona com o cajado, porque Ele me corrige com a vara. Agora eu estou cheio do Espírito Santo. E aí Ele faz um desafio, e Ele diz assim no versículo 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Agora Davi se sente poderoso. Ele está dizendo, olha, Deus me guia, Deus me direciona com o cajado, e Ele até me corrige quando eu preciso ser corrigido. Então pode preparar uma mesa onde estão os meus inimigos, pode chamar os meus inimigos e pode preparar uma mesa na presença deles, porque o Senhor está comigo. Quando ele começa a compreender a dimensão da proteção e a dimensão da provisão de Deus para a vida dele, ele se sente fortalecido para vencer os inimigos. Quando nós temos a convicção de que Deus está no controle, e esse controle é simbolizado aqui, representado pelo cajado e pela vara, quando nós temos essa convicção, essa compreensão, nós não tememos os nossos inimigos, porque diz a palavra que se os nossos inimigos se levantarem contra nós por um caminho, eles fugirão de nós por 7 caminhos. Se os inimigos se levantarem contra nós, eles serão derrotados, porque o Deus que nos guarda, Ele é o sumo pastor, e como pastor, Ele é protetor. Diga graças a Deus. E eu já preguei aqui, já falei sobre isso, que na presença do inimigo, sabe o que nós fazemos normalmente? Na presença do inimigo, nós ficamos atentos. Na presença do inimigo, nesse tempo, o que fariam? O que faria Davi? Davi pegaria a sua espada, o seu escudo,
talvez a sua funda. Na presença do inimigo, é razoável que fiquemos de prontidão, preocupados com o iminente ataque. Mas Davi tinha tanta convicção de que Deus estava com ele, que ele disse: pode preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Mesa não é instrumento de combate. Mesa não é instrumento de combate. Mesa não é arma de guerra. Mesa não serve para guerrear. Mesa não serve para atacar. Mesa não serve para proteger. Mas quando Davi disse: prepara-me uma mesa, ele estava dizendo que ele poderia celebrar um banquete na presença dos inimigos. Ele poderia até baixar o seu escudo, até baixar a sua espada, porque ele sabia que o sumo pastor se assentaria com ele naquele banquete, porque ele sabia que o Deus de Israel, o Deus do Brasil, o Deus das nações, o Deus Todo-Poderoso estava com ele, o Deus que o protegia com o cajado e com a vara. Na linguagem popular, Davi estava tirando onda. Davi estava tirando onda. Pode preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, mas ele pede algo importante, já estamos terminando. Quando Davi, ele pede para montar uma mesa na presença dos inimigos, ele arremata e diz assim no versículo 5, na parte final, ele diz assim: ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ele está dizendo: olha, na presença dos meus inimigos, eu vou me assentar à mesa. Mas aí ele conclui e diz: unja a minha cabeça com óleo, que haja unção com óleo sobre a minha cabeça, que o Espírito Santo desça sobre a minha vida, porque quando o Espírito Santo desce sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós transbordamos na presença de Deus. E ele diz: o meu cálice transborda. Ele está dizendo: quando eu sou ungido com óleo, eu sou cheio da presença de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. E uma vez cheio do Espírito Santo, dizia Davi, eu posso comer um banquete na presença dos meus inimigos. Os meus inimigos não vão me alcançar, os meus inimigos não vão me atingir, porque eu sou protegido pelo cajado e pela vara do Senhor. Eu não serei atingido pelos meus inimigos, porque Ele é pastor, e como pastor, Ele é proteção e provisão. Como pastor, o nosso Deus é proteção e provisão. Os inimigos não vão te alcançar, porque a sua cabeça foi ungida com óleo, com azeite, e esse óleo representa a presença de Deus na tua vida. Levante a sua mão e peça ao Senhor, diga: Senhor Jesus, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? Pensem num cálice, imagine um copo de água, e o que acontece se você se você enchê-lo demais, o que acontece? Ele transborda, não é isso? E quando transborda, o que acontece? Molha o que está do lado, não é isso? Molha o entorno. Isso quer dizer que é transbordante na linguagem bíblica. Então, quando somos ungidos com óleo, o nosso cálice transborda, ou seja, esse transbordamento, isso atinge outras pessoas. Quem está do seu lado é atingido, quem está contigo é abençoado. Você, quando o Senhor unge a tua cabeça, a sua esposa é abençoado, o seu marido é abençoado, os seus filhos são abençoados, os seus pais são abençoados, a sua casa é abençoada, o seu trabalho é abençoado, porque quando o seu cálice transborda, quem está no seu entorno também é abençoado. Se você crê nisso, diga amém. Então, se você quer que teu filho seja uma bênção, seja você primeiro uma bênção.
Se você quer que a sua esposa ou o seu marido seja uma bênção, seja primeiramente você uma bênção. Permita que Deus te conduza, permita que o cajado te conduza, permita que a vara de Deus te corrija. Confie em Deus, Ele te protegerá e Ele proverá todas as coisas na tua vida. O cálice representa algo que comporta a presença de Deus. Quando a Bíblia, certa vez Jesus disse que aqueles que criam nele, ele disse assim: rios de água viva fluirão no seu interior. Rios de água viva fluirão em seu interior. A presença de Deus flui dentro de nós, a presença de Deus nos enche, nós sentimos algo se mover dentro de nós, o nosso coração arde na presença de Deus. O nosso coração se aquece na presença de Deus. Rios de água viva fluirão em nosso interior. E agora Davi está completo. Ele entendeu que o seu Deus é pastor, logo é protetor e provedor. Ele entendeu que havia segurança. Ele entendeu que com o cajado se guiava e com a vara se corrigia. Ele agora então, cheio do Espírito, em um outro salmo ele diz: Senhor, contigo eu passo pelo meio de um batalhão, porque Ele adestra as minhas mãos para a guerra. Davi entendia que Deus estava no controle de tudo. Levante a sua mão e diga: o Senhor Deus está no controle de tudo. Amém? E aí Davi conclui, aqui nós terminamos, ele diz: certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Inclusive em tempo de pandemia. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Inclusive na pandemia, nós precisamos nos alegrar em estar na casa do Senhor. Precisamos nos esforçar para estarmos na casa do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Que para você que crê e permite que Deus controle a sua vida, que o cajado e a vara do Senhor te conduza e te corrija, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te livre do mal. Digo para os nossos irmãos do Instagram, do Facebook, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Para os irmãos que estarão assistindo depois no YouTube, que Deus te abençoe, que o cajado e a vara do Senhor nos conduzam, nos protejam, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Diga amém. Diga: o Senhor é bom, amém? Então agora, quando nós lemos o Salmo 23, nós podemos compreender um pouco mais sobre esse Salmo. Deus estava no controle da vida de Davi, Deus está no controle de nossas vidas, isso só depende de nós. Nós precisamos entregar o controle e o governo nas mãos de Jesus, amém? Se você crê nisso, diga glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.